os staffs que estão nos ajudando, inicie a gravação, porque já pedi algumas vezes aqui. Ah, deu certo. Começou agora, verdade. Me desculpa, professor. Ah, começou agora? Levei um susto aqui, pensei que estava mandando parar. Tá, mas eu não sei o tempo que eu tô, inclusive, tá, Lenara? Mas a gente vai continuando aqui, tá? Jorge, Daí, gente, oi. aquele tempo que nós combinamos inicialmente, ele acabou de vencer, tá? Só para você ter uma noção aí. Ah, tá. Então já vou indo para as conclusões aqui, tá? Daí, gente, na questão da organização curricular, nós temos aí mais 2 pontos. O acompanhamento docente, né? Então, o que que nós criamos? Nós criamos um personagem tutor que não é o tutor de conteúdo, é um tutor de acompanhamento e de registro e de envolvimento com a comunidade que está desenvolvendo aquele curso naquele dado momento. Ele faz a ajuda a essa comunidade de professores e alunos. E nós temos também instrumentos que ajudam aí no desenvolvimento do aluno nessa perspectiva da educação online. E daí, na metodologia, o que a gente tentou desenhar foi que o curso utiliza a comunicação digital enquanto mediadora dos processos comunicacionais que se estabelecem no ambiente virtual de aprendizagem. Assim, as temáticas, as atividades, as mediações pedagógicas serão desenvolvidas pelos professores do curso, as quais serão elaboradas com base na realidade cultural e de apropriação tecnológica dos professores. Então, tem 2 coisas importantes aqui a serem mencionadas, que é a preocupação iminente do grupo com relação à realidade cultural dos nossos professores, do ponto de vista da cibercultura também, e com relação à apropriação tecnológica, ou seja, o que esse professor entende e usa de tecnologia. Esse também é um aspecto fundamental do processo metodológico desse curso. E daí, indo aqui para uma fase um pouco já de finalização da apresentação, nós temos os produtos de extensão de pesquisa. O que traz de inovação também esse curso são os produtos que ele desenvolve para a sociedade, além dos produtos que são desenvolvidos dentro do curso. Então, o que está aqui é o que vai além do curso, como aulas ao vivo, webinários, fórum permanentes. Nós vamos publicar 2 livros com os alunos e com os professores da universidade. Nós fazemos oficinas online. E nós vamos criar aqui, inclusive, estamos convidando vocês que estão aí nos assistindo e aos professores e alunos para participarem da criação que a Universidade Federal vai fazer do Observatório das Tecnologias Digitais, educacionais e assistivas do Estado do Tocantins. Então, já finalizando aqui, Jean, nós temos a nossa equipe, uma equipe da casa, de professores da casa, né, docentes e técnicos administrativos. Então, nós temos a professora Adriana, a Ana Carmen, o André, a Eliane, a Elaine, o Manuel, o Moisés, a professora Medina, a Zaira, a Ana, o Kelber, o Jean, que está aqui nessa sala conosco, que é o coordenador geral do projeto, a Lenara, que está aqui assistindo, eu, esse cidadão aqui de óculos, está aparecendo para vocês, a professora Vânia, que é a nossa pró-reitora de pessoas, que, na verdade, vai falar um pouquinho mais para nós daqui a pouquinho. O professor Bovolato, nosso magnífico reitor. A professora Ana Lúcia, nossa magnífica vice-reitora. E o professor André Cesare, que é nosso pró-reitor de graduação. Então, nessa minha fala, gente, eu tentei aqui, mesmo que rapidamente, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar todo o percurso, apresentar a dinâmica do processo de criação desse projeto. Na verdade, é um projeto em andamento, e é um projeto que tende a ter a sua continuidade para 2021. O objetivo dele nós já falamos, mas a grande inovação se dá por conta das suas características pedagógicas. Eu acho que é aí que está, nós estamos dentro de um ambiente de tecnologia, e eu gostaria de registrar isso aos participantes, que a grande inovação não está na tecnologia. Esse é o problema central, essa é a questão central que a gente queria abordar e mostrar para vocês. A grande inovação está na pedagogia, na proposta pedagógica, ou na proposta filosófica do curso, alinhada
às tecnologias contemporâneas. Esses são os grandes aspectos de inovação, tendo aí também presente uma outra dinâmica, que é a dinâmica incansável da gestão da UFT em proporcionar processos e sistemas de formação aos nossos professores e técnicos administrativos. Então, eu fecho aqui, agradecendo a fala, e também agradecendo esse espaço para poder divulgar esse curso, que talvez seja um dos únicos cursos aqui da região norte do Brasil, dentro das universidades públicas, com essa abordagem, com essa visão de aprendizagem e com essa visão de interação utilizando as tecnologias digitais, educacionais e assistivas. Então, muito obrigado, fico à disposição. Obrigado, Jean. Passo a palavra para você. Nós que agradecemos, Jorge, pela exposição, pelas reflexões. Sem mais delongas, né? Nós temos mais duas falas aí extremamente pertinentes ainda para ouvir, mas eu quero salientar, antes de passar a palavra para a professora Ana Carmen, e ao final da fala da professora Vânia, a gente vai abrir para nossos colegas perguntas. O Paulo conseguiu falar contigo antes, então. Então, é só vocês colocarem no chat, tá? A inscrição, e eu passo a palavra para vocês. Se quiserem colocar pergunta no chat também, eu replico aqui para os palestrantes. Então, ficamos combinados assim, ok? Fiquem bem à vontade para a gente fazer esse bate-papo logo após as apresentações. Senhora Ana Carmen, passo a palavra para a senhora. Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos Então, ouvindo. gente, bom dia. É muito bom aqui estar com vocês. Muito obrigada, Jean, aí pela abertura, por essa fala inicial. Realmente muito bom esse tempo que a gente já vem trabalhando junto aí nessa perspectiva dessa formação dentro da UFT. E também o George, pela parceria, por todo esse trabalho bem coordenado. Nós estamos num grupo muito bom de professores e técnicos também, em sintonia, com propósitos e trabalhos bem alinhados. Então, me sinto muito feliz, né? Sinto-me muito feliz por estar numa universidade que tenho pessoas com quem dialogar, com quem buscar também fazer todo esse trabalho de inovação, essa construção de sonhos, como o George falou, uma universidade jovem, aí 17 anos, mas que já tem uma história, já tem todo um processo de construção, tem também as nossas vidas, nas quais a gente tenta se consolidar, se construir, e o que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, eu vou organizar minha fala em 3 momentos. Vou falar, no primeiro momento, aspectos mais contextuais, em torno dessas metodologias inovadoras. No segundo momento, vou falar um pouco da experiência concreta dentro do curso, e vou fechar um pouquinho apontando algumas tendências, tá? Então, vou projetar aqui a tela. Vocês me dizem aí se estão vendo direitinho, por gentileza. Já estamos vendo. Já, né? Jean, aí eu vou ficar só acompanhando aqui os slides. Se tiver alguma questão, você, por gentileza, ou me manda uma mensagem ou fala por áudio, tá bom? Tá bom. Te agradeço. Então, gente, essa fala aqui, ela está situada dentro desse contexto do curso do Profor, que a gente tão carinhosamente apelidou de novo Profor, porque foi uma proposta realmente toda pautada nesse contexto atual, foi bem na pandemia, bem a gente tentando pensar alternativas para essa questão do ensino remoto, questão das metodologias, questão do ensino híbrido, e mesmo quando retornar às salas de aula, digamos, convencionais, que a gente vinha, né, trabalhando antes de tudo isso, pensamos também que essas formações, elas possam também
tentar fomentar alguma transformação pedagógica dentro dos processos formativos. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Dentro do curso, a gente tem como abordagens pedagógicas contemporâneas 3 importantes elementos, né? O nosso contexto de pós-modernidade, a questão da teoria da complexidade, lidar com os imprevistos, lidar com as situações que a gente não tem total controle. Complexidade não é somente não é o ser difícil, não é lidar com o difícil, com o complicado, não é dar conta, tentar dar conta do que é diverso, do que é múltiplo, do que inclusive não entendemos e que possamos entender juntos, refletindo, tentando agir também sobre essa realidade. E também tem aspectos dessa educação na contemporaneidade que vão apontando para algumas tendências e algumas possibilidades que aí as metodologias de ensino e as tecnologias, elas podem colaborar com isso. Aí já também no sentido da fala do professor George, né, tentando dialogar com o que ele apresentou, que é a questão da mudança na situação de quem ensina, de quem aprende, como se ensina, como se aprende, quer dizer, como é a transformação do conhecimento em algo acessível, em algo que possa ser realmente construído, ser produzido de forma colaborativa, respeitosa, com cidadania e tantas outras coisas que a gente espera, que inclusive vem apontando aí dentro do nosso novo projeto político institucional, projeto pedagógico institucional da UFT, tentando aí alinhar novos valores, né, a questão do respeito à vida, à diversidade, transparência, a questão da inovação, compromisso com a qualidade e com as comunidades, desenvolvimento sustentável, equidade e justiça social e formação ético-política. Então, essa educação na contemporaneidade, ela vem nesse cenário também desses valores, né, tentando apontar para não só para o que temos no contemporâneo, mas também para perspectivas de futuro, pensando essa questão da sustentabilidade. Eu falo isso a partir desse segundo capítulo, né, da minha tese, no qual eu faço uma reflexão pautada no projeto de extensão universitária, que foi em assentamentos rurais, lá no Ceará. Então, quem quiser ter mais informações a respeito, é só procurar a minha tese, que tem algumas coisas bem interessantes por lá, tá bom? Esse é o modelo, digamos assim, que eu posso falar para vocês sobre a mudança nesse processo educativo. Não é só uma mudança no sistema de comunicação, de como ocorre o processo formativo educativo, né? Aqui a gente tem, nessa primeira imagem, à esquerda, né, superior, o professor com a boca falando e os alunos somente ouvindo. E esse processo, ele começou a não fazer mais tanto sentido em alguns momentos, né, em que se trabalha a educação, principalmente no ensino superior. E, geralmente, quando isso ocorre, a gente também passa por um outro momento dentro do processo formativo, que é o processo de avaliação, e quando se faz também a avaliação, é muito pautado nessa questão do conteúdo, não é? Você passa o conteúdo para o aluno depois vai ter que fazer a transposição desse conteúdo para uma avaliação, que é o que o Paulo Freire chama de educação bancária. Você simplesmente transpõe o conteúdo e na hora da prova é a hora do saque do depósito que você fez no aluno. E a gente vem caminhando para uma nova tendência, né, da relação entre os diversos, os diferentes, tentar pensar, né, planejar, acompanhar e avaliar esses processos de forma colaborativa, não pensando mais só em objetivos de ensino, mas também em competências e habilidades, e pensando em perspectiva principalmente da aprendizagem do estudante. Então, a gente considera aí alguns elementos, como essa questão da comunicação, essa mudança no paradigma comunicacional, né, de um para muitos, pensando aí muitos, e o professor como mediador, pensando também os processos colaborativos,
né, trabalhando junto, tentando organizar essas dinâmicas, com responsabilidade em relação a, não somente entrega de sobretudo, responsabilidade também social, responsabilidade cidadã, de o que fazer com esse conhecimento trabalhado, para quê, para quem, então é importante. E também a questão da empatia, né, a questão do engajamento, a questão de você conseguir estabelecer essa relação empática com os estudantes, inclusive consigo mesmo, né, os professores, e entre seus pares. Trouxe também essa frase aqui do Paulo Freire, que tenta, né, refletir um pouco sobre isso, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção, sua construção. E quem ensina, aprende a ensinar, e quem aprende, ensina a aprender. Bem, Paulo Freire vem deixando isso claro já há muito tempo, e a gente tem outras pesquisas que também reforçam essa questão, como do Glasser, e que aponta, por exemplo, que nós aprendemos mais quando ensinamos aos outros, em torno de 95%. Então, dizer, por exemplo, que o professor é um professor pesquisador, é um sujeito que, além de ensinar, ele também investiga, não só os conteúdos também que ensina, mas também a própria prática, é algo que passa a ser, assim, um elemento essencial para os cursos de formação continuada, né, de professores aqui na UFT, porque é nesse processo de aprender entre pares, de trabalhar com os estudantes e ressignificar sua formação e tentar implementar essas transformações que vai fazer essa diferença no ensino, né, e também na aprendizagem dos seus estudantes. Então, isso aqui é um elemento aqui ilustrativo para a gente entender como a gente pode aprender. Bem, falando propriamente sobre o nosso eixo, né, que é o eixo de metodologias educativas inovadoras, o que é que a gente falou, esse eixo metodologias educativas inovadoras? Bem, talvez tenha gente aqui na sala que pesquisa também na área, ou que já ouviu falar, algum professor, algum colega, sobre as metodologias ativas, e a gente também pode chamar de metodologias participativas, né, que centram o trabalho formativo dentro das organizações, das dinâmicas, a partir da colaboração, da cooperação, de processos educativos que tendam à prática, ao uso de tecnologias. Então, isso aí é um trabalho que a gente tentou organizar esse eixo, eu digo a gente, mais propriamente eu, professora Elaine Marques, e a professora Patrícia Medina. Então, a gente foi tentando construir, né, e pensar o que é essencial para esse professor nesse contexto atual. Então, a gente pensou em habilidades, pensou essas unidades temáticas e algumas estratégias metodológicas também. Então, a gente pensou nesses processos, tentando fomentar essa mudança da postura, principalmente tentando convidar os colegas, professores, a uma postura interdisciplinar, mobilizar essas práticas a partir da cultura digital, e aí vocês vão perceber que a gente tentou fazer um trabalho articulado, ou então, digamos, embarcado, tentando trabalhar conteúdos, né, que a gente considera relevantes, por exemplo, esses conteúdos que eu falei aí sobre a educação na contemporaneidade, mas também a educação pela pesquisa, questão sobre planejamentos, e utilizando também sempre uma tecnologia, por exemplo, Ting Link, Mentimeter, Kahoot e outras mais, o Jamboard, e junto com isso os professores tinham que tentar sintetizar, sistematizar alguma coisa em relação ao que estavam aprendendo e também, na medida do possível, porque aí no meio desse percurso, né, gente, nós retornamos às aulas remotas, e os colegas professores já começaram a colocar em prática também algumas experiências, não só no ensino, mas também nos projetos de pesquisa e de extensão que estavam desenvolvendo. Então, a gente foi tentando trabalhar aí com o grupo essa complexidade desse ciclo formativo, né, planejamento, acompanhamento, avaliação, e aí trabalhamos também PBL, né, que é a aprendizagem baseada em problemas, nos times, sala de aula invertida, metodologia da problematização, projetos, ensino pela pesquisa,
trabalhar o efeito aula, que é, por exemplo, o que é a aula nesse contexto remoto que a gente está trabalhando? Será que a gente não pode fazer algumas mudanças? Isso pode surtir alguns efeitos bem positivos na aprendizagem dos estudantes, tentando trabalhar esse efeito aula de modo diferente, né? A instrução entre pares e também a gamificação nos processos. O que a gente também foi tentando observar por exemplo, a gente tentou produzir um monte de materiais, não somente textos. Esse aqui é um dos cards, né? Esse aqui foi eu que produzi, mas a Eliane e a Patrícia também, a gente elaborou uma série de materiais, como o Jorge falou, tentando adaptar essa linguagem, esse mesmo conteúdo, né, em caras diferentes, pensando as formas diferentes de acessar o conhecimento. Então, gravou em forma de áudio para pensar a questão do podcast, em forma de vídeo, utilizamos também o WhatsApp, também o Telegram. No começo das aulas, a gente pediu os estudantes, que são nossos colegas, viu? A gente fala estudante assim, mas são os colegas, né? Os cursistas, nossos colegas, para também mandar foto antes da aula, como é que eles estavam, e depois ao final da aula, e também dando feedback de como estava ali o momento. Nossas salas de aula, a gente, no Meet, sempre tinham bastante participação, não só aqui se vendo, né, que é muito bom, os colegas foram aos poucos abrindo a sua câmera e participando, mas também falando, e nos nossos chats, nossos bate-papos também sempre muito calorosos. Então, sempre foi uma experiência muito boa, buscando acolher os colegas, e também muito boa a experiência de também ser acolhida. Então, muito bom. Isso aqui são cenários possíveis que a gente tem. Inclusive, gostaria de parabenizar a organização do evento. Eu achei muito bonita essa estrutura gamificada, né, essa questão de se perder e se achar dentro do evento, dentro daquele cenário, né? Então, foi bem bacana. Então, cenários possíveis são os estudantes, né, trazendo seus recursos para a sala de aula. Algumas vezes eles já foram recriminados, quando os colegas, os estudantes pegam os celulares, e agora isso começa a ser desconstruído. Affective Computing, que é tentar, através da inteligência artificial, mapear se o estudante está gostando, não está gostando, como ele está se sentindo ali durante aquela aula, e já dá um feedback para o professor para ele tentar mudar a abordagem. Usar também tecnologias de análise de conteúdo, de redes, né? Por exemplo, algumas dessas ferramentas colaborativas, elas trazem já tecnologia de análise ágil, facilita o nosso feedback. Realidade virtual também, espaços maker, isso para mim é uma grande tendência, importante aí para trabalhar nas universidades, cada vez mais criar, não só laboratório, mas espaços onde os estudantes consigam criar, produzir, fazer coisas diferentes, seus próprios experimentos, isso com responsabilidade, com inovação, né, com acompanhamento docente, na medida do possível, elementos também de robótica, pensando a aprendizagem adaptativa, democratizando o máximo possível a questão do acesso ao conhecimento, tá? E um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã desde uma teia tênue se vá tecendo entre todos os galos. Então, eu vou parar aqui de projetar essa tela e vou projetar outra tela para vocês entenderem um pouquinho qual é esse sentimento de estar, digamos, entre esses galos, se sentindo partícipe de um processo que, creio eu, que não finde mais dentro da UFT e dentro das universidades, que essa busca nossa de nos formarmos e nos formarmos juntos, fora do nosso contexto, tendo essa possibilidade de dialogar com colegas dos outros campos, sabe? Está sendo riquíssimo. Então, aqui só para vocês terem uma ideia do tipo de atividade e como a gente realizou, tá bom?
Aqui a gente fez essas reflexões, os colegas tiveram que elaborar dentro do Mentimeter, utilizando imagem, áudio, vídeo e hipertexto, uma resposta, né, sobre como deveria ser a relação entre professor, aluno e conhecimento na contemporaneidade. Elaboraram questionários, elaboraram pensamentos para você dar curtida, aquele coraçãozinho, né, para poder dar o feedback positivo. Elaboraram também vídeos, apresentações, então foi riquíssimo, muito bonito, e eles postaram lá no nosso fórum, ficou assim um trabalho bem bacana. Nessa segunda unidade temática, os grupos, né, a turma de 120 se organizou em grupos, e esses grupos foram criados de forma heterogênea, e aqui eles tentaram elaborar esses planos de aula. Então a gente teve planos de aula assim riquíssimo, com modelos diferentes, tentando utilizar também alguma ferramenta digital para poder sistematizar. Na unidade 3, eles fizeram um infográfico, tentando pensar aí o ensino pela pesquisa. Isso aí a gente trabalhou a partir do Pedro Demo, e utilizaram o Ting Link, e foi muito bacana, muito bonito também esse trabalho que eles fizeram. Aqui, na unidade 4, eles fizeram um plano de atividade, tentando pensar aí a gamificação, peer instruction. E dizer para vocês, esses produtos aí que o professor Jorge falou, concluindo já a minha fala, a gente na semana passada fez o nosso webinário, fechando o nosso eixo, e os grupos apresentaram seus resultados a partir da vivência durante o curso. Então, foi falado sobre a questão da curadoria, a importância do professor selecionar conteúdos e materiais para trabalhar com os estudantes, né? Esse protagonismo e ressignificar as práticas, sobre o protagonismo discente, a importância da contextualização e ampliação dessa atuação discente nos processos formativos. O uso, foi utilizado o uso embarcado do Ting Link, por exemplo, falar sobre conteúdo e já utilizar a tecnologia de forma inovadora, a importância de colaborar, e isso dentro dos processos de gamificação traz uma grande reflexão, pensando o cidadão, né, o estudante enquanto cidadão, enquanto um sujeito de direitos também, pensar os processos de pesquisa como processos fluidos, também a questão da importância do nosso trabalho interprofissional, tentar pensar a questão da construção do conhecimento como um processo que faz parte da nossa vida e que podemos utilizar aí metodologias que venham a favorecer esse processo de transformação pedagógica em nós, professores, e também nos nossos estudantes, para juntos conseguirmos saber lidar com esses desafios dessa nossa sociedade contemporânea. Por enquanto é isso. Jean? Oi, professora Ana, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, pela reflexão proposta, né? Creio que a fala vai para além de uma proposta de ressignificação metodológica, ela está numa ressignificação de valores, né? No trato com a educação, com a aprendizagem. Acho que é muito importante a gente pensar que algo antecede, né, essas mudanças. Há também uma proposta de reorganização individual, uma percepção coletiva diferente, né? Então, há processos, antes de olhar para si também, para que essas situações possam ser redirecionadas, né? Muito obrigado. Isso. Eu vou reforçar Obrigada. o recado que eu dei anteriormente, de que a professora Vânia vai falar agora, e logo depois a gente vai abrir para as perguntas, tá? Quem quiser fazer perguntas, é só se inscrever pelo chat. Vou pedir essa gentileza para vocês, eu passo a palavra para as perguntas, ou pode colocar a pergunta no próprio chat, que eu faço aqui a leitura para o palestrante. Tá bom? Professora Vânia, então agora é com a senhora. Sim, bom dia a todos e a todas. Eu quero aqui agradecer, né, Jean, pela sua
mediação aí conosco e pelo trabalho que você tem feito à frente aí do nosso curso, né, do Profor 2020, e também agradecer a todos, né, que estão aqui nesta sala, participando conosco e para fazer essa discussão, certo? Então, eu vou, como é comum, né, a gente faz a apresentação e, de fato, a gente não consegue ver o chat, então, qualquer coisa, é bom falar conosco, né, e se precisar de alguma situação, alguma dúvida, algum questionamento, alguma situação que eu precise dar uma paradinha aqui na fala, tá bem? Tá certo? Bom, naturalmente, os colegas, né, tanto o Jean, o George e a Ana Carmen, que me antecederam, que fizeram uma palestra brilhante, fazendo toda uma explanação, né, conceitual, metodológica, a contextualização do próprio Profor, e essa vivência prática, né, que a Ana Carmen traz agora. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse programa no âmbito aqui da UFT, de um modo geral, né? Então, naturalmente, esse é um programa que ele não começou agora, por isso que tem vindo com essa fala do novo Profor, né, o Profor 2020, porque ele trouxe, como o professor George já nos apresentou, uma dinâmica diferente e que nós consideramos bastante inovadora, pela própria formação que teve da equipe para compor, né, esse programa, e da forma como eles organizaram a metodologia e o tratamento, de fato, dos conteúdos a serem abordados neste curso especificamente, que foi esse que eles comentou da contemporaneidade, docência, né, e realmente a inclusão digital, para poder a gente trabalhar essas questões, dada essa situação que nós estamos vivenciando. Entretanto, eu vou estar falando um pouquinho, como já foi dito, que haviam já diretrizes no âmbito do Profor, mas a gente quer trazer também o que este Profor, né, trouxe para nós, uma reflexão que a gente vai estar aqui apresentando para vocês. Então, o Profor, desculpa, peraí, ele nasce justamente de uma reflexão sobre a missão institucional da universidade, porque todas essas questões que foram abordadas na compreensão desta docência, ela não faz sentido se nós não nos reportarmos ao nosso objetivo principal, a formação de fato nesta instituição educacional, que nós chamamos de universidade, e até mesmo esta Universidade Federal do Tocantins, nesse contexto que nós temos aqui no próprio estado, na região norte. Então, o que isto significa? Então, naturalmente, que toda a reflexão sobre esta docência e sobre o trabalho que nós desenvolvemos aqui no âmbito da universidade, parte de fato dessa nossa missão. E aqui com os destaques que a gente vai comentar um pouco, é de formar esse profissional cidadão, que tenha um comprometimento com esse desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal e que venha promover essa educação inovadora, inclusiva e de qualidade. Então, esse realmente é o do princípio básico que vai desencadear em todas as discussões conceituais que vão estar fundamentando, que vão estar orientando esse desenvolver, não só na escolha metodológica, mas também na organização e desenvolvimento da prática efetiva e o desenvolvimento do próprio curso. Então, nós partimos aqui, né, dessa compreensão, e também, a partir dessa missão, nós vamos precisar refletir, de fato, qual é o profissional. Então, nós estamos falando de uma formação profissional. Então, de qual profissional que nós estamos falando? De um cidadão crítico que tenha uma capacidade de intervenção na realidade, no sentido da sua transformação. Aqui, numa transformação da própria realidade, mas também de uma transformação de si mesmo. Acho que a Ana Carmen mencionou isso, que esse lidar com a ação docente, com a ação de desenvolver o próprio curso, a prática no curso, também nos faz refletir sobre o que nós somos enquanto profissionais. Afinal de contas, a sociedade atribuiu, então, à universidade esse papel de formar novos profissionais, né? E nós, que estamos aqui, por meio de um concurso, também nós
dissemos, nós também queremos formar esse profissional e fomos aprovados nesse concurso, né? Então, e aqui nós nos formamos também, dentro de todos os aspectos que a gente tem do ingresso na universidade e a nossa trajetória, na nossa carreira, durante o percurso profissional na universidade, nós também estamos nos transformando, né? Transformando a nossa vivência profissional, a nossa forma de ser e a nossa forma de ver essa realidade, inclusive essa realidade de formação. E é por isso que, conforme o professor George, né, o Jean e a Ana Carmen vem trazendo essa fundamentação que orienta e que, de certa forma, representa a compreensão desse processo formativo, que se dá nessa relação de significados entre este profissional em formação, que é um sujeito, e o objeto dessa profissão, que é o conhecimento. E esse sujeito, ele não é apenas o aluno que nós estamos falando, porque nós estamos trabalhando um processo formativo também nosso. Nenhum de nós é o mesmo profissional hoje, o mesmo que nós, quando nós entramos e assinamos o nosso contrato com a universidade. Não há como dizer que quando a gente entrou e hoje nós somos o mesmo profissional, porque a nossa vivência e a nossa trajetória aqui na universidade permite essa ressignificação de todo esse processo. E é nessa situação, sim, que vem esses cursos de formação, né, que a universidade já trabalhava, porém, nesse novo formato, com essa compreensão e com essa dinâmica de ter este grupo de professores centrados e focados com esse objetivo, de fato, isso é bastante inovador para nós, tá? E aí, naturalmente, envolve este pensar e agir de forma individual, mas não individualista, mas individual com vista ao projeto coletivo institucional. Então, essa é a nossa referência, né, esse projeto institucional, que é o projeto educativo da Universidade Federal do Tocantins, conforme já foi bem falado pelos nossos colegas, que visa realmente fortalecer a formação na graduação e na pós-graduação, envolvendo aí o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão também, que é dos processos, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui um pouquinho. Então, é nesse sentido que esse projeto pedagógico institucional, né, ele vai trabalhar a questão da qualidade do ensino, o que significa enfrentar esse desafio da inovação, a organização do trabalho pedagógico também e a da gestão. Então, naturalmente, é uma concepção referenciada na professora Ilma Passos Veiga, né, que traz essa ideia, o projeto pedagógico, como esse referencial que foi definido, que foi discutido e debatido institucionalmente e que realmente precisa enfrentar esse desafio da inovação, principalmente no tempo atual que nós estamos vivendo, que, como bem disse o professor George, é o nosso tempo. Nós estamos vivendo ele, então ele é nosso, de todos nós, de jovens, de adultos, de mais velhos, de crianças, e juntos estamos aqui para poder fazer esse enfrentamento. Então, esse projeto pedagógico, ele também tem como um objetivo de estar trabalhando a questão dessa cultura pedagógica dentro da universidade. Então, o que significa isso? Né? Então, pensar esse projeto pedagógico na instituição como uma espinha dorsal, que ele deve ser revisitado, reconstruído, bem como as suas dificuldades, possibilidades e os avanços, né? E aí que vai se materializar nesse processo de formação humana e profissional de forma integrada. Nenhum de nós que está aqui hoje profissionalmente deixa de ser quem nós somos neste mundo. Filhos, filhas, esposos, esposas, marido, irmãos, tios, enfim, avós, né? Então, nós somos tudo isso aqui junto. E toda essa compreensão de vida que a gente tem, a gente também materializa no nosso fazer profissional. Então, é nesta linha que, de fato, a gente passa a compreender esse trabalho dentro da universidade como realmente uma concepção de vida,
que se materializa nas nossas ações enquanto trabalho. E na especificidade da docência, então nós temos, tanto dentre várias portarias e resoluções e legislação federal, que definem o que significa essa docência. No âmbito da UFT, nós temos uma resolução que foi de número 26/2019, que justamente faz um detalhamento sobre a nossa compreensão e como que essa docência deve ser acompanhada aqui na universidade. E a docência envolve, como nós já comentamos, o ensino, a pesquisa, a extensão, a gestão, envolve o acompanhamento acadêmico, o acompanhamento pedagógico, envolve também ação para mitigar evasão e retenção, envolve o trabalho com as tecnologias educacionais, com disciplinas integradas e articuladas, representando toda essa discussão no comprometimento com a profissão docente, principalmente com a educação. Né? Então, é nessa docência que nós estamos falando. E é para essa docência, né, que o Profor ele foi instituído aqui na universidade, e naturalmente as ações que vão ser desenvolvidas dentro deste programa deverão estar sempre focadas nessas questões da docência aqui na universidade. E nós temos, então, no âmbito da UFT, um fórum de inovação pedagógica centrando justamente aquele enfrentamento que a gente falou anteriormente. Como é que nós vamos enfrentar essa inovação? O que ela significa? E então, nós tivemos, sim, uma prática de investigar as iniciativas que nós já temos, que sejam iniciativas inovadoras, iniciativas que rompem esses paradigmas vigentes, mas com um objetivo principal, que é de mudar de caminho, é preciso construir um outro caminho. Então, com esse destaque, né, nessa situação da Marilza Suano, que cita no caso Moran, é que a gente vem fazendo toda essa reflexão de realmente ofertar o curso, como muito bem explanou o professor George. Nós não podemos ofertar um curso na mesma dinâmica que a gente trabalhava anteriormente, então precisava se ressignificar tanto os conteúdos, como também o processo metodológico. Então, a compreensão da dinâmica de um programa de formação continuada docente no âmbito da universidade precisou ter essa ressignificação, né? Então, é nessa linha que a gente vem trabalhando. E, naturalmente, nós também não podemos nos desvincular de algo que é, digamos, institucional no sentido mais amplo, né? O próprio Ministério, o próprio INEP tem um instrumento de avaliação e eles vêm nos olhar com este referencial que é o instrumento de avaliação institucional. E lá eles definem no glossário desse documento o que eles estão entendendo como inovador. Então, como uma ação inovadora, o que é uma inovação tecnológica e o que são essas práticas exitosas e inovadoras, que também foram referenciais para que o curso fosse concebido e construído dentro dessa perspectiva. Então, naturalmente, num resumo breve sobre esses conceitos, nós estamos falando de adoção de práticas e procedimentos que vão oportunizar e desenvolver novos produtos, novas ideias, mas que realmente represente um ganho, um avanço, algo que desloque de uma situação que foi identificada não muito desejável para algo realmente que a gente precise e que a gente queira fazer a partir do nosso projeto institucional, utilizando sim uma inovação tecnológica, que como está falando aqui, que possa melhorar ou facilitar o trabalho e a vida das pessoas, né, mas que de fato sejam inovadores para o curso, para a própria instituição. E aí o conceito dessas práticas exitosas e inovadoras, elas não precisam ser inovadoras no sentido macro e, digamos, inovadoras no sentido mais amplo, mas o que é inovador para o próprio curso, né? Então, o que é inovador para a própria universidade? Então, isso é entendido também como uma prática exitosa e inovadora, né? E daí que a gente tem reforçado essa ideia de que dá uma nova significação ao próprio formato do curso, a concepção do curso e a metodologia, para nós, é tido como algo bastante inovador. E aí, só para vocês terem uma compreensão geral, então, o Profor, por isso que nós estamos falando deste novo Profor, o Profor 2020, ele já está criado, ele já foi instituído e criado na universidade em 2014, e vem justamente com esse objetivo, e aqui eu destaquei algumas palavras-chave, por exemplo, como o processo de reflexão crítica do docente, né, sobre a sua própria prática pedagógica,
qual o caminho para essa aprendizagem significativa. Como é que nós podemos organizar as trocas de experiências entre projetos, entre docentes, né, como é que a gente pode favorecer, então, essa interdisciplinaridade, como é que nós respeitamos a especificidade de cada curso, como é que realmente as discussões inerentes a esse exercício da profissão docente se fazem presente em nós. Às vezes nós discutimos questões em reuniões de colegiado, ou às vezes até num cafezinho, no intervalo, no âmbito lá da universidade, porém, como é que a gente pode fazer essa discussão ser ampliada e a gente começar a fazer essa troca de modo a favorecer o crescimento de todos nós, né? E também uma questão de conhecer qual é a dinâmica acadêmica e administrativa da universidade, como é que se compõe, de fato, a própria estrutura administrativa. Então, que às vezes os professores, nós, e não só professor, eu diria até os técnicos, a gente chega na universidade, nem sempre nós conhecemos essa dinâmica, inclusive a própria dinâmica da gestão. Então, é um assunto também a ser tratado e desenvolvido no âmbito do Profor, que naturalmente, com esses conhecimentos, nós vamos facilitar e vamos orientar, ter mais clareza para que nós possamos desenvolver as ações e tomadas de decisões que permeiam as nossas atuações enquanto docente, enquanto gestores, enquanto técnicos, né, no âmbito aqui da própria universidade. E, naturalmente, esse Profor, ele passa a ser realmente uma parte integrante da política institucional que visa essa educação, no caso, nossa, como disse a Ana Carmen, dos alunos, nossos colegas, né, que somos colegas, e estamos aprendendo, né, por meio de uma prática pedagógica reflexiva e dialógica, né, e aqui a gente tem que acrescentar, até quando a professora Patrícia Medina, ela aborda muito a questão que não é somente pedagógica, ela também envolve um conceito da andragogia, né, que envolve a questão da educação realmente dos adultos, porque na universidade é assim que a gente trabalha, nós trabalhamos com essa educação, então, dos adultos. Então, o Profor, então, conforme eu estou falando, resgatando toda essa missão institucional, e também a partir da nossa gestão recente, a gente começou a buscar realmente essa compreensão. Então, qual é o significado, esses 3 eixos para poder a gente ordenar essas nossas ações no âmbito do Profor. Qual é o significado, a origem e o alcance dele. Então, um significado é essa busca permanente, atualização e de novas experiências em relação a esses aspectos administrativos e da gestão universitária, incluindo essa gestão pedagógica. Então, esse é um foco que a gente vem buscando para realmente trazer uma significação mais fortalecida do trabalho da docência aqui no âmbito da universidade. E neste sentido, de onde que vai se originar essas demandas? As demandas, elas devem originar justamente do trabalho que são desempenhados pelos NDEs, o núcleo docente estruturante que cada curso tem no âmbito da universidade, porque eles são responsáveis por acompanhar o projeto pedagógico de cada curso. Por isso que cada curso tem o seu núcleo docente estruturante que faz o acompanhamento e faz as proposições e, de fato, sugerem situações para que sejam realmente trabalhadas no âmbito geral dos docentes da universidade. E o alcance é que a gente busca, de fato, a participação de todos os docentes, e por extensão também da comunidade acadêmica. Isso porque, inicialmente, lá em 2014, até por força de legislação, havia uma compreensão que a formação continuada, ela deveria ser apenas para professores que estivessem no estágio probatório. Então, a gente veio rompendo com essa dinâmica, não é somente quem passa pelo estágio probatório, é algo constante, inclusive para nós que já estamos num processo de, como se diz, vislumbrar uma proximidade de aposentadoria, porque o aprendizado, ele não se esgota nunca, e sempre nós estamos aprendendo, haja vista a situação que nós estamos vivenciando, de uma dinâmica completamente diferente, e que a gente precisa aprender. Eu estava conversando até com a professora Ana Carmen, e antes eu falei, eu estou precisando fazer o curso. Infelizmente, dada a minha condição de estar à frente de uma pró-reitoria, eu não tive condições de participar como aluna, mas já de antemão eu informo que a gente tem a intenção, sim, de reeditar esse curso para o próximo ano, e aí eu me
quero ver se eu consigo fazer parte como aluna, né, desse curso, que a gente vê a dinâmica que está sendo trabalhada. Então, é nesse sentido que somos todos nós que devemos realmente participar, né, e ter essa compreensão dentro de uma cultura pedagógica, né, dentro da universidade, que o conhecimento, ele não se esgota, é por isso que vem o processo de formação continuada, permanente, conforme já foi abordado também pelo professor George. Então, daí, quando o professor Jean citou inicialmente os eixos que o Profor vem, então, se configurando, né, nos últimos anos, justamente nesses 3 eixos: o saber institucional, né, o saber pedagógico e também saber específico das áreas de conhecimento. Então, os professores, nessa busca, de fato, do conhecimento, de aprofundar, então, nós trabalhamos com esses 3 eixos, cuja a especificidade seria dentro do eixo 1, os saberes, então, institucionais, é justamente como eu estava comentando, conhecer essa estrutura organizacional, a legislação federal, as resoluções da própria UVFT, para saber, de fato, o que está regulamentando as nossas ações, o planejamento institucional e de cada campus, né, para quem não conhece, nós temos uma estrutura multicamp, hoje nós temos 7 campos, né, que nós temos Tocantinópolis, Araguaína, Miracema, Palmas, Porto, Gurupi e Arraias. Entretanto, nós estamos num processo de implantação da nova Universidade do Norte, que é a UFNT. Então, os campos de Tocantinópolis e de Araguaína farão parte, então, já fazem parte da UFNT, só que nós estamos num processo de transição. Então, a UFT ficará com 5 campos, né, então, só para relembrar, então, ficamos com Miracema, Palmas, Porto, Gurupi e Arraias, certo? Então, mas esse processo ainda vai se estender até o próximo ano, então, todas as ações que nós estamos fazendo no âmbito do Profor envolvem, hoje, os 7 campos, só para poder compreender e que vocês tenham essa contextualização, porque a partir, né, o ano que vem, 2021, 2022, vocês vão ouvir falar com mais força a UFNT, que está num processo, sim, de implantação, de transição. E também, como eu comentei, sobre avaliação institucional, porque, querendo ou não, é esse documento que é externo, que nos baliza, porém, dentro dos SINAES, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, tem avaliação externa, mas tem avaliação interna, e é essa que realmente a gente precisa fortalecer, no sentido de se autoconhecer e, de fato, trabalhar as nossas fraquezas e potencializar as nossas fortalezas, que é o que a gente tem. O eixo 2 vai tratar justamente sobre essa questão da docência universitária, e trabalhar as temáticas que são inerentes a essa docência, a relação ensino-aprendizagem, currículo, a avaliação da aprendizagem, que é mais específica da ação do professor em sala de aula, evasão, retenção, interdisciplinaridade, diversidade, projetos pedagógicos, enfim, acessibilidade, daí vem várias outras temáticas que são inerentes a esta docência. E o eixo 3 são específicos das distintas áreas do conhecimento dos cursos, e aí seria a participação em congressos, seminários, semanas acadêmicas, então o docente pode estar participando e complementando, porque aí tem uma distribuição de carga horária também, que na nossa diretriz geral para o Profor a gente trabalha. Então, é nessa perspectiva, dessa abertura, né, para um trabalho conjunto, visualizando, sim, esse projeto institucional, a partir das experiências e das vivências que nós já temos, e também daquilo que a gente tem condições de desenvolver, é que o Profor, dentro da universidade, vem se reestruturando, ele vem se fortalecendo, como eu disse, desde o ano de 2014, aí nós temos várias experiências, e que a partir do ano de 2019, a gente começou a fazer a discussão desse novo formato, e aí nós fizemos o convite a esses colegas brilhantes, né, que estão aí na coordenação geral do Profor, como já foi bem apresentado, né, o professor Jean, que está na coordenação geral, o professor George na coordenação pedagógica, a Helenara na coordenação administrativa, e com isso tem aquela composição dos demais colegas, né, como foram bem apresentadas, né, pelo professor George, né, que apresentou a foto, né, de cada um de nós, tendo uma composição mais ampliada, que está, sem sombra de dúvidas,
fortalecendo muito essa experiência da formação continuada docente no âmbito aqui da UFT. E eu deixo aqui para vocês um pensamento que muito representa toda essa visão de abertura, que eu considero bastante enriquecedora para todos nós, que é da Clarice Lispector, né, que eu sei de muito pouco, mas tenho a meu favor tudo o que não sei, e por ser um campo virgem, está livre de preconceitos. Tudo o que eu não sei é a minha parte maior e melhor, é minha largueza. É com ela que eu compreenderia tudo. Tudo o que eu não sei é o que constitui a minha verdade. Então, é com esse espírito mesmo de abertura para um conhecimento que possa realmente representar o nosso crescimento profissional, individual, pessoal, também coletivo, institucional, é que a gente deixa aqui essa mensagem e vamos, então, retornar a fala para o professor Jean, e eu quero muitíssimo agradecer a todos pela escuta nesta manhã, ok? Muito obrigada. Oi, gente. Eu acho que o professor Jean teve um problema aqui de conexão, ele caiu, deve estar voltando, e daí ele me avisou aqui. Então, nós temos aqui uns 15 minutos ainda. Eu acho que a gente poderia, enquanto o Jean volta, né, abrir aqui para perguntas, né, caso alguém queira aqui fazer uma pergunta ou algum comentário. Parabéns, Vânia, pela fala, tá? Antes que eu esqueça, parabéns pela fala. Já me pegou de surpresa aqui. Então, aqui, parabéns pela fala, muito bacana poder expor, né, para as outras pessoas de outras instituições, né, os projetos da UFT e como eles vêm sendo realizados, tá? Obrigado pela fala. E está aberta a pergunta, gente. Alguém tem alguma pergunta específica sobre o que foi discutido aqui? Pode postar no chat, eu acho que essa é a metodologia, né? Pode postar no chat, ou se for mais audacioso, pode abrir a câmera aí e perguntar também. Alguém se arrisca? Olha o Jean me ligando aqui, ó. Pera aí. Vamos ver. Não, ninguém está perguntando nada. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você puder só falar um pouquinho sobre essa questão da prática, né? Porque, assim, no teu eixo, dentro dessa proposta do Profor, existem várias questões, assim, de alinhamento com novas metodologias, né? Mas quais são as maiores dificuldades, assim, que você vê para, na verdade, usar na prática, no dia a dia? Nós estamos falando de vários professores novos, né, nesse segmento. E como que é isso? Como é que você está vendo isso dentro dessa experiência que a gente está construindo? Jorge, olha, a gente tem professores mais diversos que você pode imaginar, que você conhece, né? Nós temos professores jovens, temos professores jovens já há algum tempo, e com experiências de áreas de formação também bem diferentes. E o que eu posso dizer para vocês é que essa relação entre nós, colegas, né, esses mais jovens e jovens já há algum tempo, é uma relação muito bonita, sabe, de compartilhamento, de ajuda, de auxílio, e que sabemos todos algumas coisas, né, e que na hora que a gente vai se propor a fazer, né? Vamos trabalhar com PBL, vamos trabalhar a partir da pesquisa. Todos os professores são pesquisadores, então, beleza, todos fazem pesquisa, ok, em suas metodologias, ok, com os seus sujeitos ou objetos, instrumentos, ok, cada um tem a sua particularidade. Aí, por exemplo, como foi trabalhar isso, o ensino pela pesquisa? Aí é toda uma ressignificação do que é pesquisa, de como utilizar isso como dispositivo educacional, como trabalhar todo o processo de entendimento, inclusive, sobre o que é ciência, a partir da própria prática com os estudantes. Então, quando os colegas trazem, né, como foi na sexta-feira, foi recente, Jorge, o nosso webinário, os colegas apresentando os resultados,
Foi, assim, algo animador, surpreendente, dos colegas dizendo, olha, já estamos conseguindo fazer tais experiências, trouxeram, inclusive, novas ferramentas para apresentar seus resultados. Por exemplo, o David Gabriel apresentou o Visme e mostrou o processo de pesquisa num design bem fluido, né, com essa ferramenta, muito bonito, sabe? Então foi tipo assim, ressignificando o que foi trabalhado com eles e tentando trazer algo novo, acrescentar novos pontos de vista. Então, isso está sendo interessante, essa experiência com os colegas, né, de ver a própria contemporaneidade em prática. Só rapidamente, a gente teve, no final do nosso webinário, vocês sabem, uma invasão, não é? E isso foi também, entendo eu, como um dispositivo educativo. Estávamos todos nós ali discutindo contemporaneidade, lidar com os imprevistos, lidar com esses elementos, né? E foi algo, assim, extremamente formativo naquele momento, lidar com aquele tipo de entrada. Estávamos juntos, professores, alguns se assustaram, saíram da sala, outros ficaram, como eu, para saber o que era aquilo, tentar entender um pouco mais. E realmente isso pode ser uma tendência a acontecer nas próximas aulas, né, em momentos síncronos, porque esses grupos também, eles não estão, digamos, aí para facilitar, digamos, a vida de ninguém, né? Eles estão aí para polemizar, para criar suas questões, e a gente tem que tentar entender o que é isso também. Eu acho que ficou como um desafio para a gente, foi bem interessante. Não estou dizendo que admirei a situação, mas estou dizendo que podemos utilizá-la como parte de um processo formativo educativo entre nós. Sim, está compreendido isso. E é uma coisa que tende, sim, né, Carmen, a ser cada vez mais, infelizmente, comum, né? Agora, eu queria só perguntar para a Vânia o seguinte aqui da fala dela, né? Nessa questão da reformulação, do novo Profor, né? Você falou das perspectivas para 2021, mas, assim, falar um pouquinho mais aqui, rapidinho, para a comunidade que está nos assistindo, né? Até porque eu acho que tem gente de outras universidades aqui, falar um pouquinho mais a respeito disso. E antes disso, Vânia, a Zaira falou aqui, Nossa Verdade Profor UFT, a coordenação de pessoal falou, ai que lindo. O Kelber, acredito que mais agradecer pela possibilidade de todos estarmos debatendo os temas tão caros à nossa universidade. A Zaira falou que não escutou o George. Daí a Zaira fala de relação intergeracional e de aprendizagem, é um ponto importante mesmo isso, né? Então, assim, agradecer as pessoas que estão vendo, mas eu queria também que você falasse um pouquinho, você falou, mas é tão importante para as outras instituições, porque a gente acaba sendo um pouco de exemplo, né, para outras instituições, então seria interessante você falar um pouquinho mais sobre isso. Certo. Como eu comentei, né, o nosso programa ele já acontece há algum tempo, e nós temos também, tínhamos, né, até o ano passado, um processo que era de descentralização, né, e que cada campus organizava os seus cursos a partir dessas demandas internas, certo? De fato, este ano, como a situação nos pegou meio sem realmente... até para a gente compreender essa situação da pandemia, então não houve esse processo de descentralização neste ano. Então, nós fizemos, mas já estávamos no processo de discussão desse novo formato, e que futuramente nós estamos aí revendo essa situação. Naturalmente que algumas situações podem ser descentralizadas, né? Mas essa situação de a gente organizar os cursos a partir do programa, do projeto institucional, isso realmente é um norte muito importante, né, porque nós temos dentro do PDI, por exemplo, que nós estamos fazendo a discussão neste momento, PDI e o PPI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, e o Projeto Pedagógico Institucional, eles estão justamente trazendo essa ressignificação e essa questão da inovação pedagógica. Então, só para vocês compreenderem, em meio a toda essa situação de pandemia, nós estamos também trabalhando o Projeto Pedagógico Institucional e o Plano de Desenvolvimento Institucional. E aí o Profor, ele vem nesse contexto, dentro agora da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, para que realmente faça essa integração de um trabalho
dos docentes, né, com os docentes, mas que vai envolver, sem sombra de dúvidas, as diversas pró-reitorias, porque dentro das questões conceituais e das demandas que já apareceram, até porque os cursos e o programa em si tem um processo de avaliação do próprio programa, então tem toda uma demanda que os professores já apresentaram, né, e aí a gente vem trabalhando e que vão não só dessa docência, do fazer docente em sala de aula, mas também dessas questões administrativas, de compreender a universidade. Nós temos um sistema de monitoramento de ações que também tem muitas dúvidas, então essa é uma outra demanda, ou seja, como operacionalizar esses sistemas. Nós estamos agora num processo de automação, tanto da carreira docente, que envolve o projeto de progressão e promoção, e o próprio estágio probatório, que vai requerer também orientações, né, envolve a própria questão do plano individual de trabalho e o relatório individual de trabalho, que também está sendo automatizado. Então, assim, essas questões novas, né, que a gente está implantando na universidade, principalmente utilizando as ferramentas tecnológicas, para que realmente o nosso trabalho tenha maior dinamicidade e tenha uma agilidade, né, na execução e na tramitação dos processos, também vai requerer, e isso faz parte da docência, né? Então, essa compreensão, e como nós já falamos, essa ressignificação de uma docência que tem como foco, sem sombra de dúvidas, como o Jorge comentou, estamos num período de conexões, sim, de conexões tecnológicas, mas, sobretudo, esse período tem também evidenciado a questão das conexões humanas, né? Então, esse é o tom, né, geral da nossa proposta do Profor 2020, e que seja de 2020, 2030 e assim para frente, né, porque é o que a gente está querendo realmente instituir na universidade. Obviamente, nós não somos eternos, daqui a um tempo eu não mais estarei aqui, né, os outros colegas também não, alguns vão ficar com mais tempo, outros menos tempo, mas que a universidade, enquanto instituição, ela possa se fortalecer nesta compreensão de uma docência, sim, que estabeleça conexões tecnológicas, mas que, sobretudo, estabeleça conexões humanas. Por isso que a gente fala na docência, a relação professor-aluno, a relação professor-professor, a relação professor-técnico, são questões que a gente vivencia, a relação com o próprio conhecimento, e aí com a diversidade, com a acessibilidade, enfim, aí nós temos uma série de relações para serem trabalhadas. E aí, como o professor Kelber falou, são conteúdos caros para a nossa universidade, que há algum tempo ele não era debatido, ele não era discutido. Então, o Profor tem esse papel de trazer à tona e de trazer para a mesa de discussão, de experiências e de vivências essas questões, para que a gente possa, sem sombra de dúvidas, retornar para a sociedade aquilo que ela espera da universidade, a formação desse cidadão, desse profissional, mas, sobretudo, desse ser humano, que tenha consciência do seu papel nesta sociedade, né? Então, aí a gente vai estar fortalecendo o papel social da universidade. Então, é nesta dinâmica de discussão conceitual, metodológica, de compreensão do que se dá um processo formativo continuado, é que a gente está aqui à frente defendendo, sim, esse programa. E quero dizer, não é só a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, mas é a UFT, é toda uma gestão. E nós encontramos pessoas com essa mesma compreensão em todos os campos, né, e nós estamos abertos, sem sombra de dúvidas, para parcerias, para diálogos com outras instituições, que eu acho que isso é muito frutífero e enriquecedor para todos nós. Desculpa, Jorge, que como professor, tenho o defeito de falar um pouco demais, né, mas eu penso assim, eu queria externalizar, de fato, essa compreensão, tá bom? Obrigada, viu? Muito bom, Vânia, obrigado, tá, pela fala. Eu só quero aqui agradecer a presença da nossa equipe, a professora Adriana está aqui, muito contente por contribuir no novo Profor, sinto que é um divisor de águas, desenvolvimento docente-discente, por conseguinte, o Kelber, é coisa boa ver os nossos meninos voando, Adriana, a Zaira também fez uma fala. Então, assim, nós temos pessoas da equipe aqui participando, isso é muito legal também, né, essa coisa do apoio, de estar junto,
eu acho que a gente conseguiu, com esse projeto, também criar uma grande equipe de trabalho e de colegas de trabalho e conectados. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que o nosso tempo acabou, tá, Vânia? A professora Ana Carmen, a professora Vânia. Eu queria aqui fazer o fechamento, falar que o Jean tentou entrar, tá? Deu um problema na conexão dele, e agradecer ao Jean pela fala inicial, né? Pela condução que fez. Agradecer ao Jean pela organização também dessa sala, que foi muito legal, né? A professora Ana Carmen pela fala brilhante, a Vânia pela fala brilhante, e a participação de todos os nossos colegas aqui, amigos e novos conhecidos aqui nessa sala tão diversa e tão legal que foi essa aqui. Então, acho que a gente pode, então, encerrar, tá bom, gente? Obrigadão, um super abraço. Abraço, gente. Então, tá bom. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado.